Então, gente, nossa primeira resolução é dessa questão aqui. Essa questão diz, utilizando o Teorema de Pitágoras, quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então, a gente observa o seguinte, ó, o poste mede 6 metros. Do chão, do poste, do chão até na casa, são 8 metros. Qual a quantidade de fios de cima do poste até o cantinho ali da casa? Se a gente observar, a gente vai ter um triângulo retângulo, onde esse lado maior pontilhado, que vai ser os fios de metros que nós iremos calcular a quantidade, é a hipotenusa. Então, usando o Teorema de Pitágoras, a gente tem que o poste, que está localizado nessa posição aqui, né? Nessa posição aqui, suponhamos que seja o poste. E a casinha está aqui. Mais ou menos assim a casinha. Então, nós queremos calcular qual a quantidade de fios que vai estar nessa posição aqui, ó, gente. Deixa eu colocar aqui de verde. Então, nós queremos saber qual é a quantidade de fios, esse valor X, que é exatamente a hipotenusa que nós queremos encontrar. Então, a gente começa pela nossa formulazinha, que diz o seguinte: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que no triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras, o valor de A vai ser sempre o valor da hipotenusa. Então, a gente vai ter aqui... vou diminuir o tamanho da letra, senão... acho que a gente não vai conseguir fazer aqui, não. Não, vai dar. Então, vamos lá, ó. X vai ser o valor ao quadrado que nós queremos encontrar. Vou deixar a letra A, ou pode ser X também, já que nós estamos substituindo todos os valores. Então, X é igual... B e C pode ser qualquer um desses dois valores. Então, eu vou colocar C ao quadrado mais 8 ao quadrado. Embaixo, a gente vai continuando resolvendo. Pronto, era só o que me faltava. Deu algo errado aqui. X ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Na outra linha, eu coloco X ao quadrado é igual. Vou pegar o 6 para ser o valor de B. E vou pegar o 8 para ser o valor de C. Não importa, o importante é o lado maior ser o valor de A, que no caso é a hipotenusa. Aí a gente vai continuando resolvendo aqui, ó. X ao quadrado é igual, 6 ao quadrado são 36, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Prontinho. Aí agora a gente vai continuando resolvendo. Eu vou fazer aqui do lado porque não vai dar pra gente fazer ali, tá bom? Então, continuando aqui do lado, a gente vai ter a continuação. Nós vamos continuar aqui com x ao quadrado é igual 36 mais 64 é igual a 100. O contrário de uma potência é uma radiciação. Então, se eu tenho x ao quadrado, eu vou continuar com x é igual a raiz quadrada de 100. Joel, atende ali, Joel, que tá me chamando, por favor. Então, aqui eu venho, ó, já tirei a potência e coloquei aqui, ó, a raiz quadrada. Aí, agora eu continuo resolvendo. X vai ser igual a raiz quadrada de 100, que é 10. Prontinho. Então, como nós estamos se referindo a metros, nós podemos dizer, com nossas palavras, que são necessários 10 metros de fios de energia. Baixo são 10 metros e a distância aí, ó, do ângulo até o poste são 6 metros. Vamos descobrir qual é a altura do poste? Então, gente, nós colocamos aqui H, mas a gente vai resolver da mesma forma do Teorema de Pitágoras, tá bom? Utilizando o Teorema de Pitágoras, eu vou tirar esse Hzinho daqui pra gente não ficar confuso. Tirando aqui esse X, que agora nós estamos usando o H, mas não tem problema se eu deixasse o X não, viu? Mas eu só vou tirar só pra gente... Pronto, tira logo tudo. Perdão. Vou tirar logo tudo, né? Adiantar aqui. Pronto, galerinha, voltando. Então, ó, qual é a altura desse poste? Sempre no triângulo retângulo, o lado maior é o que a gente chama de hipotenusa. Então, a hipotenusa no nosso exemplo são 10 metros. Então, a gente vai substituir no lugar da letra A, 10 ao quadrado é igual
B pode ser qualquer um desses dois lados. Então, eu vou dizer que é 6 ao quadrado mais... Aí, o H eu vou colocar aqui, ó, H ao quadrado. Teria problema eu deixar C ao quadrado aqui embaixo? Não teria problema nenhum. Mas como eu estou substituindo os valores de 10 e 6, eu vou substituir o H também. Mas não era obrigatório fazer isso não, tá bom? Desculpa, Pronto, a hipotenusa é 10. Deixa eu esticar logo isso daqui, porque... Pronto, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais H ao quadrado. Aqui embaixo nós vamos ter 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado 36, que é igual a H ao quadrado. Isso, menos 32. Eu fiz uma continha aqui, pronto. Então, galerinha, ó, nós temos aqui, ó, 100 é igual a 36 mais H ao quadrado. Eu vou colocar aqui em cima para ficar mais organizadinho. Esse 36 que está aqui positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, a gente vai ter 100 menos 36 é igual a H ao quadrado. 100 menos 36 vai dar 64. Isso mesmo. Então, a gente vai ter 64 é igual a H ao quadrado. Como aqui a gente tem uma potência, a gente transforma essa potência em raiz quadrada. Então, a gente vai dizer que a raiz quadrada de 64 é igual a H. A raiz quadrada de 64 é igual a H. Aí eu pergunto, H, ou 64, tem raiz quadrada? Lembrem aí, que número vezes ele próprio dá 64? 8. 8 é igual a H. Então, a gente pode concluir que a altura do poste... não vai caber aqui não, mas vocês podem responder aí. A altura do poste equivale a 8 metros. Por que metros? Porque a questão está sendo dada em metros. Então, a nossa resposta também vai ser metros. Então, a nossa respostinha aqui, gente, ó, a altura H do nosso poste é exatamente os valores de seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. E também o seno de beta, o cosseno de beta e também a tangente de beta no triângulo abaixo. No vídeo, vocês observaram que o professor, ele encontra, antes de achar o seno, cosseno, essas razões, ele encontra primeiro o valor de x. Eu pedi e ao mesmo tempo não pedi para achar o valor de x, porque nós achamos uma raiz quadrada de aproximadamente 11,18. Então, eu não queria com número com vírgula. Então, como eu coloquei esses números aqui, eu acabei deixando o valor de x. Mas vamos lá. Se a gente fosse encontrar primeiramente aqui os valores de x, a gente iria usar o teorema de Pitágoras, que diz assim, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que foi o que o professor pediu no vídeo dele. Aí a gente teria aqui a ao quadrado seria o valor maior, que seria o valor de x. Então, a ao quadrado, ou melhor, x ao quadrado é igual... Aí um lado mede 5 ao quadrado, mais o outro lado mede 10 ao quadrado. Aí a gente tem aqui x ao quadrado é igual 5 ao quadrado são 25. 10 ao quadrado são 100. Então, a gente pode dizer que x ao quadrado é igual a 125. Que a gente não terminou de resolver ainda não. Então, puxando aqui para cima, onde a gente vai conseguir concluir aqui a nossa questão, a gente vai ter, ó, x ao quadrado é uma potência e nós queremos achar um número exato. Então, a gente transforma o x, tiramos a potência do lado do x e colocamos uma raiz quadrada do outro lado. Então, x é igual a raiz quadrada de 125. X é igual a raiz quadrada de 125. Aí, como eu falei, o 125 não tem uma raiz quadrada exata, então a gente poderia parar aí. Raiz quadrada de 125. Se a gente fosse usar a calculadora, a gente iria achar que x é igual a aproximadamente 11,18. Mas eu não vou colocar aqui não, tá bom? Porque já que não tem uma raiz quadrada exata, a gente só encontra esse valor se a gente usar uma calculadora.
Aí vamos para a questão, que quer saber o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa e do ângulo beta. Começando aqui pelo ângulo alfa, a gente vai ter o seguinte, ó. Quando o ângulo está desse lado aqui, quando o ângulo ele está desse lado, ó. Quando o ângulo está desse lado, o cateto oposto dele vai ser esse daqui. Tinha umas setas aqui, eu não tô achando essas melecas. Pronto. Ó, esse lado aqui vai ser o cateto oposto, ok? Esse aqui, ó, vai ser o cateto oposto, porque ó, o ângulo está aqui olhando para cá. Então, esse daqui vai ser o lado oposto. Então, a gente vem cá e dizemos que o seno de alfa é igual a o cateto oposto, que é 10, dividido pela hipotenusa. Aí a hipotenusa, a gente sabe, achamos aqui, que a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 125. Como a gente não vai estar usando essa raiz quadrada exata, eu vou substituir pelo valor de x, tá bom? Vou substituir pelo próprio x. Vou deixar o próprio valor de x. Na outra linha, eu continuo respondendo. Agora terminei o seno, aí agora vem o cosseno. Então, o cosseno de alfa é igual. Já que esse lado aqui é o lado oposto, o cosseno é o seguinte, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como esse lado aqui, ó. Cadê? Como esse lado aqui é o lado oposto do ângulo alfa, o lado adjacente é exatamente esse, ó. É o lado que está colado no ângulo alfa. Então, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno vai ser 5 sobre x. Vamos lá? 5 sobre x. E o que é a tangente? A tangente é cateto oposto, TG, é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, se o cateto oposto do ângulo mede 10 e o adjacente mede 5, a tangente vai ser 10 sobre 5. Prontinho. Vamos agora começar respondendo o contrário, o outro lado. Então, vamos lá, gente. Nós vamos achar aqui, ó, o seno de alfa, né? Não, perdão. Agora nós vamos achar o seno de beta. O seno de beta vai ser igual a quem? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se o ângulo beta está nessa posição aqui, quem é o cateto oposto dele? Esse lado. E esse lado mede quanto? Mede 5. Quem é a hipotenusa? O lado maior, que mede x. Então, o seno de beta vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, será 5 sobre 10. 5 sobre 10. Eu estou colocando essa barrinha, gente, no 5 sobre 10, essa barrinha que significa divisão, porque nesse programa aqui, o Paint, é de fazer desenho, eu não tenho aquele número, eu não tenho uma fração, um número barra outro número. Então, eu estou colocando essa barrinha aqui, que vocês entendem que é uma divisão. Vocês podem colocar desse mesmo jeito, um embaixo do outro, tá bom? Vamos lá, o cosseno de beta agora, cosseno de beta. O cosseno, da mesma forma do ângulo alfa, o cosseno vai ser o cateto adjacente, já que os 5 metros, esse lado aqui é o lado oposto do ângulo, o adjacente é esse aqui, ó. Então, o lado adjacente dividido pela hipotenusa é o que a gente chama de cosseno do ângulo beta, que é o que a gente está falando agora, nesse momento. Então, a gente vai lá e diz que o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente 10 sobre a hipotenusa x. Ó, uma observação aqui, que eu errei. O seno do ângulo beta é o cateto oposto, que é 5, dividido pela hipotenusa x. E eu acabei colocando esse 10 aqui, não sei pra quê. Então, gente, ó, o seno é o lado oposto, que é 5, dividido pela hipotenusa x. O cosseno é o lado adjacente, que mede 10, dividido pela hipotenusa x.
Então, continuando agora, vamos achar por último a tangente. A tangente de beta é o lado oposto de um ângulo. A tangente é o lado oposto do ângulo. Como nós estamos se referindo ao ângulo beta, o cateto oposto é esse lado, que mede 5, dividido pelo cateto adjacente, que mede 10. Então, a tangente vai ser 5 sobre 10. 5 sobre 10 é o valor da nossa tangente. 5 sobre 10. Pessoal, vou dar uma pausazinha aqui para me trazer o próximo gráfico. Então, nós temos aqui um desenho de um triângulo retângulo, onde nós queremos achar o valor desse x. É como que a gente vai querendo achar a altura de um poste. Porém, nós não temos o valor do cateto adjacente aqui embaixo. Nós só temos a hipotenusa e queremos achar o valor de x. Porém, a gente tem um dado importante. A gente tem que aqui é 30 graus e nós queremos achar o seno de 30 graus, que é igual a 1 sobre 2. O seno, deixa eu colocar aqui em cima pra gente lembrar, ó. O seno, cadê? O seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Colocando aqui pra gente lembrar. O legal dessa questão é que ela já tá dando essa informaçãozinha aí pra gente. Então, 1 sobre 2 é o valor do seno de 30 graus. Então, vamos lá. Por parte. Para a gente achar o valor de x, a gente já tem um dado que do seno de 30 graus, então a gente já sabemos que é o seno. Nós não vamos procurar saber se é hipotenusa, se é cosseno, se é tangente. A gente não vai se preocupar entre aspas, adivinhar qual é essa razão, porque a gente já tem um dado ali, que seno de 30 graus é igual a 1/2. Então, a gente já sabe que seno de 30 graus é 1/2, então... E também, se a gente olhar, a gente tem um valor x para o lado oposto e temos 1000. Perdão, aqui é 1000. E temos 1000 para a hipotenusa. Sendo assim, a gente já dá para a gente perceber que se trata exatamente do seno mesmo. Então, vamos lá. O seno de 30 graus é igual... Qual é a medida do seno? Como é que a gente acha o seno? O lado oposto, que é x, dividido por 1000. Pois bem, então o seno de 30 graus é igual a x sobre 1000. Perdão que esse exemplo aqui eu vou dar um pouquinho mais de trabalho, porque esse exemplo aqui eu preciso explicar para vocês, colocando exatamente desse jeito mesmo, que tem que ser o sinal da divisão. Eu terei de usar a barrinha aqui embaixo. Então, por isso que vai demorar um pouquinho, viu? Então, a gente vai ter aqui, ó. O seno de 30 graus é igual a x sobre 1000. Tá difícil essa questão, hein, gente? É a pressa para terminar. Morrendo de fome. Tô aqui morrendo de fome. E tenho que terminar essa questãozinha aqui. Por falar em fome, alguém quer coalhada? Olha que delícia. Então, continua aqui embaixo, ó. O seno de 30 graus, a questão está dizendo que é 1/2. Aí eu digo que 1/2 vai ser igual a x sobre 1000. Concordam comigo que é assim? Ah, professora, que bagunça, tá uma baguncinha mesmo. Mas a gente vai ajeitando tudinho, ó. Olha que bagunça legal. Então, o seno de 30 graus, a gente repete. O seno de 30 graus, a gente diz que é 1/2 e dizemos que é igual a x sobre 1000. Agora vai acontecer um negócio interessante. A gente tem uma fração igual a outra fração. Então, nós vamos multiplicar aqui os extremos e os meios. Eu gosto de começar por aqui, ó. O valor que multiplica é x. Então, eu vou fazer assim, ó. 2 vezes x vai dar 2x. X vezes 2, 2x. Aí eu digo que é igual. Aí aqui agora eu faço outra conta, ó. Venho cá. Já que eu multipliquei os meios 2 vezes x, eu venho aqui agora e multiplico 1 vezes 1000. E volto para a minha questão. 1 vezes 1000 é 1000.
Compreenderam? Eu substituí o valor do seno de 30 graus, que é 1/2, e multipliquei agora 2 vezes x, 2x, e 1 vezes 1000, 1000. Eu tô esquecendo desse zero. Ah, velho, é 1000, eu coloquei 100. Pronto. Então, 2x é igual a 1000. Lembra que eu sempre falo sobre equação do primeiro grau? Todas as vezes que a gente tem um número com uma letra igual a um número, esse número que multiplica a letra, que no caso aqui é o 2, ele vai passar lá pro outro lado da igualdade, dividindo. Porque desse lado ele estava multiplicando. Aí agora ele vai passar lá pro outro lado para ser dividido. Vamos lá, quem já matou a charada aí? Qual é o valor dessa resolução? 1000 dividido por 2, 500, né? Então, x é igual a 500. Como nós estamos se referindo ali, ó, o 1000 está em metros, a gente vem cá e diz que é igual a 500 metros.